Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais esse vídeo. Passenabanca.com.br, João Carlos falando com vocês. Esse é um vídeo que a gente vai fazer sobre a hélice. Então a gente vai tentar explicar aqui o mais detalhadamente possível o funcionamento de uma hélice, tá? Então basicamente a gente sabe que a hélice é feita para puxar a aeronave e ela funciona por uma regra de ação e reação, né? Então essa ação e reação funciona mais ou menos como funciona a asa de um avião, olha só. Então aqui a gente tem um tucano, esse é o perfil de voo dele, o perfil da asa. Aqui nós temos a corda aerodinâmica e o vento relativo aqui que gera uma sustentação. Esse vento relativo com a corda forma um ângulo de ataque, né, da corda com o vento relativo. Aqui existe um ângulo de ataque, esse ângulo de ataque gera uma sustentação aqui no perfil, que nesse caso é o perfil da asa. Eu ainda estou falando de asa porque a gente vai fazer uma associação do funcionamento da asa com o funcionamento da hélice, que é muito semelhante. Então aqui, conforme a gente vai aumentando o ângulo de ataque, a sustentação aumenta e o arrasto também. E chega um ponto que a sustentação cai, que é no stall, e o arrasto aumenta muito, né? Então seria o ponto de stall do perfil de uma asa, né? Que também pode ser utilizado para fazer uma associação com as hélices. Então aqui a gente vê que a hélice é nada mais nada menos do que um aerofólio rotativo, né? Do que uma asa rotativa. Ela gira dessa maneira que vocês estão vendo aí, gerando a sustentação para puxar a aeronave. Então vamos observar o que acontece com a pá da hélice, para ela não ser exatamente como a asa, as diferenças para uma asa, né? Então a gente tem aqui, nessa parte, nós temos a linha da corda, do perfil da raiz da hélice, né, no cubo da hélice, mais para o cubo da hélice. E aqui a gente tem então essa linha da corda. E aqui seria o plano de rotação da hélice. A hélice vai girar de baixo para cima nesse plano de rotação aqui, formando então esse ângulo com a corda dela. Esse ângulo aqui é formado entre a corda e o plano de rotação da hélice. Aí você trabalha o passo da hélice, que a gente vai entrar em detalhes sobre o trabalho do passo da hélice, e isso daqui é o ângulo de passo da pá da hélice nessa seção da hélice, nesse pedacinho da hélice aqui. Então quando a hélice gira, a ponta da hélice acaba girando uma velocidade mais alta do que a raiz da hélice, do que o cubo da hélice, né? O cubo da hélice gira mais devagar do que a ponta da hélice. E por essa razão é necessário fazer essa torção que vocês estão vendo aqui, pelo seguinte: a rotação da hélice vai gerar aqui um certo ângulo de ataque com o plano de rotação dela, e aqui um ângulo de ataque menor. Se essa ponta da hélice tiver o mesmo ângulo de ataque do que a raiz, o fato da ponta da hélice girar mais rápido do que a raiz da hélice vai gerar um stall na ponta da hélice, tá certo? Então por isso a hélice tem uma torção menor na ponta dela do que na raiz. Então nesse ponto seria interessante a gente começar já a discutir quais são os tipos de hélice que nós temos, né? Então com relação à fabricação da hélice, em primeiro lugar a gente tem as hélices que são de madeira, como essa que você está vendo aí, é uma hélice fabricada em madeira, né? E também a gente tem as hélices fabricadas em metal, que é essa que você está vendo aí. E depois tem as de plástico composto, né, de compósitos plásticos, que são as de fibra de carbono e outros materiais, que se utiliza hoje em dia na aviação aí mais moderna, digamos assim. Então é o seguinte, a gente tem a pá da hélice aqui em branco, né, representando uma pá de hélice. Nós temos em cinza, isso daqui é o spinner, né, da hélice. E aqui a gente tem essa linha em vermelho com relação ao vento relativo da hélice, né? Pois a hélice está girando aqui de cima para baixo. E aqui a gente tem nessa linha o plano de rotação da hélice. E aqui então o vento relativo. E essa linha tracejada aqui bem clarinha é a linha da corda desse perfil aerodinâmico da hélice, né? E nessa linha azul é a quantidade de VA, ou True Airspeed,
que a hélice vai desenvolver para a aeronave, né? Então também é o ângulo que a gente pode utilizar como se fosse um ângulo aqui de passo dessa hélice. E a gente vai explicar isso daí bem tranquilo para vocês, tá? Então o que acontece é assim, ó. Esse ângulo do vento relativo formado com o plano de rotação da hélice, conforme a aeronave vai acelerando a sua velocidade, aumentando a sua velocidade aerodinâmica, esse ângulo começa a ficar maior. Então esse ângulo do vento relativo chega a um ponto que ele começa a incidir na hélice de uma forma que ele não deixa a hélice produzir tração. Então a hélice precisa torcer o passo dela, precisa torcer as pás e aumentar o passo ou diminuir o passo para poder continuar criando eficiência, conforme a gente vai ver aqui. O vento está aumentando, né? Então a aeronave está ganhando velocidade nesse caso aí, e a para-hélice precisa continuar recebendo esse vento relativo nessa parte de dentro aqui dela. Porque se o vento relativo estiver incidindo nessa região, a hélice vai gerar tração para trás. E o vento relativo tem que incidir nessa região aqui para poder gerar tração para frente, né? Sustentação para frente da hélice. Conforme vai aumentando o ângulo de ataque, a pá da hélice precisa aumentar a sua torção. Então você precisa aumentar o passo dessa hélice. E a gente vai ver que nós temos a flecha vermelha aqui indicando a direção do voo, a pá da hélice, né, com um passo específico, e a gente vai perceber que conforme a velocidade vai aumentar, teoricamente, né, aumentando a velocidade, o passo da hélice precisa mudar também, dessa maneira. Ó. Se diminui o passo ou aumenta o passo da hélice para ela melhorar o aproveitamento dela e não ficar girando com o vento relativo batendo aqui onde seria o extradorso da pá da hélice, né? Então aqui o vento relativo começa a aumentar e o passo da hélice